Olá, amigos, de volta aqui com o Momento de Reflexão com Almiro Ferreira sobre a luz da palavra que hoje nos diz. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Queridos amigos, hoje o Evangelho nos faz refletir alguns aspectos importantíssimos que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como o seu Santo Espírito, tem em nossa vida. A ação e também os frutos oriundos do Santo Espírito. Jesus diz no Evangelho de hoje, sendo bem claro: se eu não for, não virá o defensor. Jesus estava preparando o discípulo para a sua partida. Já havia germinado, plantado e implantado todo um projeto de vida entre os discípulos naquele momento. E que é interessante é que esse projeto perpassa a nossa vida até os dias de hoje e nós somos responsáveis pelo mesmo. Somos nós que iremos dar sequência através de levar esse sal e essa luz a tantas e tantas pessoas que fazem parte de nossa caminhada terrena, seja na escola, no trabalho, na família principalmente, e acima de tudo em vários grupos sociais que a vida nos oportunizar sermos presentes. Jesus, no diálogo com seus discípulos, diz: Agora parto para aquele que me enviou. E ele fica como instigando os discípulos a refletirem. Nenhum de vós perguntou para mim: Para onde vais? Como quisesse dizer. Nenhum de vocês perguntam para onde eu vou. Mas porque eu vos disse isso, ou seja, porque Jesus disse que ia partir, os discípulos ficaram tristes. Nós nos apegamos às pessoas. Quantas e quantas pessoas passam em nossas vidas, vão cumprir seu plano terreno, entes queridos, amigos, enfim, partem porque cumpriram sua missão. Nossa vida é predeterminada por Deus. Todos nós temos um ciclo terreno, todos nós temos uma fase. E é interessante que possamos, ao longo dessa fase, que estamos aqui nessa fase terrena, fazer o bem, semear a vontade de Deus, levar a sua palavra a tantas pessoas que precisam, sendo sal, sendo luz na vida das pessoas, alimentando a esperança, a fé, a alegria, expandindo a empatia no trato do relacionamento humano, colocando-se sempre no lugar do outro. E Cristo faz uma promessa, e Cristo diz: se eu não for, não virá o defensor. Ou seja, ele anuncia a vinda do defensor. E quem é o defensor? Quem é aquele que nos dá discernimento, nos dá sabedoria? É o Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo e por meio da oração, da nossa espiritualidade, que somos conduzidos ao caminho do bem. E em muitas vezes, quando temos dúvidas, quando questionamos, é Ele que nos dirige para encontrar soluções de nossa caminhada terrena. Jesus fala, acima de tudo, também no Evangelho de hoje, sobre os frutos da vinda do Espírito Santo. Ele diz: quando vier, ou seja, o Espírito Santo, quando chegar até vós, ele demonstrará ao mundo em que consiste três aspectos. Ele fala o pecado, a justiça e o julgamento. É o Espírito Santo que nos faz compreender aquilo que é errado, aquilo que não devemos fazer, ou seja, cair em pecado, desobedecer a nosso Jesus Cristo, nos afastar do plano de Deus. A justiça, o Espírito Santo nos faz compreender, pelo dom do discernimento, da sabedoria, o que é justo. E o justo é a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Justo é a sua vontade, a sua obediência. E ele fala também do julgamento, dizendo, acima de tudo, o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Satanás já está condenado. É preciso que nós possamos perceber a ação de Jesus em nossas vidas, por mais que o maligno nos tente, por mais que o inimigo tente nos tirar do caminho, nos desviando do caminho do bem, mas temos que ter essa plena certeza que estarmos abertos nossos corações, nossa mente ao Espírito Santo, defensor que Cristo fala nesse Evangelho de hoje, irá nos fazer entender e nos conduzir no caminho do bem, nos afastando das trevas, do egoísmo, do pecado, da inveja,
da maldade humana, dos vícios, enfim, nos tornaremos novas criaturas. E Jesus fala, se eu não for, não virá o defensor. É o anúncio da vinda do Espírito Santo e os frutos que esse Espírito Santo ele oportunizará a cada um de nós. Fruto de sabedoria, de justiça, de amor, de discernimento. Em Gálatas, fazendo aqui um link com Gálatas, as cartas de Gálatas. No capítulo 5, versículo 22 a 23, há aqui o sentido maior, quais são os frutos do Espírito Santo. Mas os frutos do Espírito Santo é alegria, amor. Quem está enxertado pelo Espírito Santo tende a se preocupar com o outro, ver, sentir compaixão, cuidar, zelar do outro, por meio de, acima de tudo, de gestos de fraternidade. A alegria. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa diferente, uma pessoa alegre, uma pessoa de luz, de sal, uma pessoa de discernimento, uma pessoa de conselho, uma pessoa de empatia, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha como é incrível os frutos oriundos do Espírito Santo. E todos nós somos capazes de ser receptáculo desse Espírito Santo e dos frutos do mesmo, que possamos permitir que o Espírito Santo haja em nossos corações, direcionando nossa mente no caminho do bem e no discernimento através da presença do mesmo. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo penetre em nossa alma, conduza nosso espírito e nos conduza ao longo dessa caminhada terrena no caminho do bem. O amor, a bondade, a alegria, a paciência, a amabilidade, a fidelidade ao projeto de Cristo, a mansidão e o domínio próprio. Quantas e quantas vezes em nossas vidas, movido ali pelo momento, pela emoção, somos tentados a agir de formas que fogem ao direcionamento do Espírito Santo e aos conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E é preciso, naquele momento, ter sabedoria, permitir que o Espírito Santo nos dê discernimento para semearmos o bem onde quer que nós estejamos. Então, que nós possamos, por meio desse Santo Evangelho, perceber que o Espírito Santo é que nos fortalece, nos alimenta, nos direciona nesses momentos de espiritualidade, da oração, no caminho do bem. Momento de reflexão com o Mino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.